Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1141. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi os bilhetes dos concursos anteriores 1139 e 1140. Bem, no concurso 1139 fiz 8 pontos, já o concurso 1140 ainda não aconteceu. Chega de enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1141 da Loteca. No jogo 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, partida de volta, teremos Grêmio versus Corinthians. A partida de ida terminou empatado em 0-0. Bem, já faz 10 jogos que o Corinthians não perde pro Grêmio, mas são muitos empates de lá pra cá. São 8 empates e apenas 2 vitórias do Corinthians. Sendo assim, o meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 2, pela Série B, teremos Ceará versus Guarani. O Ceará está na 7ª posição, o Guarani é o lanterna 20º colocado. Aqui tem 2 fatores que a gente tem que considerar. Primeiro é o momento das equipes. O Ceará é favorito pelo seguinte motivo. O Ceará como mandante, em 9 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Enquanto o Guarani, jogando como visitante em 8 partidas, ainda não venceu, 2 empates e 6 derrotas. Por outro lado, se a gente for considerar o histórico dos confrontos, o Guarani leva vantagem. Para você ter uma ideia, acreditem se quiser, em 20 partidas, são apenas 2 vitórias do Ceará, 8 empates e 10 vitórias do Guarani. Porém, eu vou ficar com o momento das equipes. Então, o meu palpite é coluna 1, Ceará. No jogo 3, pela Copa do Brasil, teremos Vasco da Gama versus Atlético Goianiense. Partida de ida terminou empatado em 1-1. O Atlético Goianiense está numa péssima fase, 12 jogos sem vencer. Nesse período são 5 empates e 7 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos jogando no Rio de Janeiro, os números chegam a ser um deboche. Em 8 partidas, são 6 vitórias do Vasco, 1 empate e apenas 1 vitória do Atlético Goianiense. A necessidade precisa perguntar, com toda certeza meu palpite é coluna 1, Vasco da Gama. No jogo 4, amistoso internacional, teremos Deportivo Alavés versus Huesca. Quero informar vocês que a partida será realizada em campo neutro. Por isso, eu vou analisar 2 históricos dos confrontos. O primeiro deles, com o mando de campo do Alavés, os números chegam a ser um deboche. 8 jogos, 8 vitórias do Alavés. E o segundo histórico é geral. Num total de 16 partidas, são 12 vitórias do Alavés, 1 empate e apenas 3 vitórias do Huesca. Por este motivo, meu palpite é coluna 1, Alavés. No jogo 5, teremos Arsenal versus Bayer Leverkusen. E a partida é em Londres, no estádio do Arsenal. Por isso, meu palpite é coluna 1, Arsenal.
Até porque considero a Premier League a liga mais forte do mundo, já que a Bundesliga, a liga alemã, não é tão forte assim. Pronto, falei. No jogo 6, teremos Aston Villa versus Athletic Bilbao. E no histórico dos confrontos com o mando de campo do Aston Villa, são 2 jogos e 2 vitórias do Aston Villa. São poucas partidas pra gente analisar, né? Mas aqui meu palpite é coluna 1, Aston Villa. No jogo 7 teremos Southampton versus Lazio. A princípio, pelas informações que eu tenho, a partida será realizada no campo do Southampton. Mas por enfrentar uma equipe italiana, deve ser um jogo de poucos gols. Por este motivo, vou arriscar um palpite de empate, coluna do meio. No jogo 8, pela Copa do Brasil, teremos Atlético Mineiro versus CRB. Partida de ida terminou empatado em 2-2. E para mim, o CRB perdeu uma grande oportunidade de ter vencido o primeiro jogo. Até porque estava vencendo por 2-0, mas cedeu o empate. E no histórico dos confrontos, os números chegam a ser um deboche. Num total de 9 jogos, são 7 vitórias do Atlético Mineiro e 2 empates. A necessidade precisa perguntar, com toda certeza meu palpite é coluna 1, Atlético Mineiro. No jogo 9, teremos Bahia versus Botafogo. Partida de ida terminou empatado em 1-1. Aqui vejo um confronto bastante equilibrado. Prova disso no histórico geral. São 56 partidas entre eles, 21 triunfos do Bahia, 18 empates e 17 triunfos do Botafogo. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 10, teremos Bragantino versus Atlético Paranaense. Partida de ida, o Atlético Paranaense venceu por 2-0. E no histórico dos confrontos com o mando de campo do Bragantino, são 8 partidas, 5 vitórias do Bragantino, 1 empate e 2 vitórias do Atlético Paranaense. Cenário para essa partida: o Atlético Paranaense pode perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim se classifica. Já o Bragantino tem que vencer por no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Bragantino. No jogo 11, pela Série C, teremos Ipiranga versus Caxias. Ipiranga, 6º lugar, Caxias, 5ª posição. Vamos analisar 2 fatores. O primeiro deles é que o Ipiranga é favorito pelo seguinte motivo: jogando como mandante, em 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. Por outro lado, o Caxias ainda não venceu jogando como visitante. Em 7 partidas, 2 empates e 5 derrotas. Mas se a gente considerar que é um confronto local, por ser 2 equipes gaúchas, a gente tem que levar em consideração o mando de campo no histórico a favor do Ipiranga. Pelo seguinte motivo: são 13 partidas entre eles, 5 vitórias do Ipiranga, 7 empates e apenas 1 vitória do Caxias. Então, para tentar garantir um ponto, o ideal é você entrar num duplo fechado no Ipiranga. Porém, aqui meu palpite é coluna 1, Ipiranga. No jogo 12, teremos pela Copa do Brasil Palmeiras versus Flamengo. Partida de ida, o Flamengo venceu por 2-0. Cenário para essa partida: o Flamengo pode perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim se classifica. Já o Palmeiras tem que vencer no mínimo por 2 gols para levar para os pênaltis. Mas tem um detalhe interessante:
Nos últimos 17 jogos entre eles, o Palmeiras venceu apenas uma vez. São 9 empates e 7 vitórias do Flamengo. Então, na ousadia, eu vou de duplo fechado no Flamengo. Então vai ficar coluna do meio empate e também coluna 2 Flamengo. Esse é o nosso duplo do concurso 1141 da Loteca. No jogo 13, teremos Fluminense versus Juventude. Partida de ida, o Juventude venceu por 3-2. E no histórico dos confrontos jogando no Rio de Janeiro, os números chegam a ser um deboche. São 14 partidas, 11 vitórias do Fluminense, 2 empates e apenas uma vitória do Juventude. A necessidade precisa perguntar com toda certeza, meu palpite é coluna 1 Fluminense, já que só a vitória interessa para sonhar com uma vaga para as quartas de final. No jogo 14, teremos Goiás versus São Paulo. Partida de ida, São Paulo venceu por 2-0. São Paulo tem mais time, tem até condições de vencer novamente. Não sei se vai jogar para isso, até porque, mesmo perdendo por gol de diferença, avança de fase. Mas a gente tem os números para vocês. Nos últimos 5 jogos em Goiânia, uma vitória do Goiás e 4 vitórias do São Paulo. Então, se o Goiás se expor, partir para cima e deixar espaço, o São Paulo pode matar o jogo no contra-ataque. Sendo assim, meu palpite é coluna 2 São Paulo. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1141 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!